João capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Olha só, eu vou repetir a fala do Senhor Jesus. O versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E eu pergunto, você crê que Jesus tem poder para realizar milagres na tua vida? Na vida deste aqui ele vai realizar, e você crê que ele vai realizar na sua também? Crê que ele vai falar conosco também? Então coloca tua Bíblia sobre o teu assento, vamos dar para o Senhor e para a sua palavra, a melhor salva de palmas que você já deu. Feche seus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o divino Senhor cresça, toda barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos o Senhor realizando diversos milagres e de maneiras diferentes. Por exemplo, a uns ele perguntava: você crê que eu posso fazer isso? A outros ele perguntava: que queres que eu te faça? Por exemplo, ao Bartimeu, ele pergunta: que queres que eu te faça? Ele responde: eu quero ver. E ele diz: então veja. A um outro cego, ele cospe no barro, faz o lodo, unta os olhos e manda ele se lavar. A outro, ele toca os ouvidos, coloca o dedo na sua própria língua e na língua do mudo, e o surdo mudo agora vai ouvir e falar. Ele age de diversas maneiras, mas em muitos casos, aquele que era curado, era necessário que tivesse fé, acreditasse. Mas aqui neste milagre especificamente, nós vemos o manifestado da misericórdia do Senhor. Nós vemos a manifestação pura, da compaixão do Senhor. Começa o texto dizendo, no capítulo 5, que havia uma festa. E essa festa, alguns estudiosos dizem que era o Ano Novo. Nós fizemos uma campanha recentemente, você lembra como é que fala em hebraico? Rosh Hashanah. Você lembra disso? Dizem alguns que era essa a festa que estava sendo celebrada. Mas continuando a leitura, versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. E aí, se você tiver uma caneta, grife aí o Betesda, escreva aí Casa de Misericórdia. E é isso que significa a palavra Betesda, Casa de Misericórdia. Esse lugar, esse tanque, há coisa aí de pouco mais de 100 anos, alguns arqueólogos escavando descobriram esse tanque. E por que escavando, minha gente? Porque Jerusalém já foi destruída e reconstruída aí aproximadamente umas 40 vezes. Destruída, reconstruída, destruída, reconstruída. Então acharam um lugar que tinha 2 tanques de aproximadamente 50 por 100 metros e tinha esse lugar dos 5 alpendres, como se fossem colunas, um pavimento característico desse lugar aqui, onde a Bíblia menciona. E diz aqui o versículo 3, leia comigo. Jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Se você tiver uma caneta, grife a palavra jazia. Está escrito aí na tua Bíblia, jazia. Jazia é da mesma raiz de jazigo. Você sabe o que é um jazigo? Não sabe não o que é um jazigo? Quando você faz um plano funerário, você está pagando por um jazigo. Você está pagando por um lugar no cemitério para ser sepultado. Tem planos aí privados, cemitérios privados,
Então, um jazigo é um espaço para sepultar. Quando o texto diz aqui jazia, a ideia que está se passando é, naquele ambiente, embora tiver gente viva, humanamente falando, a sensação era de gente morta, por causa do sofrimento, por causa da dor. Grande multidão de cegos, coxos, paralíticos. Era gente doente, era gente enferma. O texto diz grande multidão, não era 1, 2, 3 ou 4, era um monte de gente. Era um monte de gente sofrendo. Uns sofrendo porque não enxergavam, outros sofrendo porque não conseguiam andar, outros sofrendo porque andavam com dificuldade, que era o coxo, né? Tinha algum tipo de deficiência. Então, a dificuldade era muito grande. Hoje, nos nossos dias, não sei se você sabe, acredito que sim, para um paralítico, você tem uma cadeira motorizada. Na época que eu fiz a faculdade, não sei se vocês conhecem, é o NIP de Alphaville ali, e lá eu tinha uma colega, durante os 5 anos de faculdade, minha sala sempre foi no térreo. Eu tinha uma colega que é daqui de Carapicuíba, que ela era cadeirante. Ela nasceu já com a deficiência nas pernas, as pernas não desenvolveram, o tronco desenvolveu, o tronco cresceu normal, era uma mulher normal. Agora as pernas, os membros inferiores, eram pequenininhos, eram atrofiados. E aí ela tinha uma cadeira motorizada, e aí ela conseguia se locomover, ela ia para a faculdade, ela trabalhava, fazia um monte de coisa. Só que aqui não tinha cadeira motorizada, aqui não tinha nada disso, não é? Então o sofrimento aqui era grande. E havia aí a crença de que quando a água se mexesse, era porque um anjo veio e quem entrasse primeiro nas águas era curado. E estava lá essa multidão toda aguardando o seu tempo, aguardando a sua vez. Mas Jesus decidiu ir lá. E às vezes na vida, amados, nós nos encontramos como essa multidão aqui. Tem tempos na vida que é tempo de alegria, já reparou? Já leu Eclesiastes 3? Tem tempo que é tempo de rir, você está alegre, é tempo de bênção, tempo de vitória, está tudo indo bem, você tem saúde, a família está bem, né? O trabalho está bem, as contas pagas, dinheiro no bolso, saúde para dar em vender, como diz o ditado. Só que há tempos na vida que o negócio aperta, né? Tempos na vida, quando a doença chega, parece que não vai sair mais. Tempos na vida, quando o choro, a tristeza, a angústia chega, parece que não vai acabar mais. Tempos em que o problema financeiro parece que não vai acabar nunca. Mas ainda que esses tempos de dificuldade venham, diga assim comigo, Jesus vai mudar essa história. Jesus vai mudar. E esse texto aqui nos ensina algumas coisas. Estava ali, diz o versículo 5, quando começamos a mensagem, estava ali. Então, se você tiver uma caneta, grife aí o estava ali e escreva do lado, ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo. Ele poderia estar à beira do caminho, ele poderia estar em casa, ele poderia já ter desistido da vida, ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava no lugar certo, na casa de misericórdia. E se ele estava na casa de misericórdia, é porque de alguma maneira ele esperava alcançar a misericórdia de Deus. E eu pergunto, você quer alcançar também a misericórdia de Deus? Você quer alcançar também o favor de Deus? Você veio no lugar certo, você está na casa de misericórdia, e é aqui que o rei vai te socorrer, aqui que o Senhor vai te ajudar, o Todo-Poderoso vai agir na tua vida. Então ele estava no lugar certo. O problema de muita gente é que não se move para nada, não sai de casa. Nós vemos em dias, né? O culto está sendo transmitido, você que está assistindo, Deus abençoe sua vida, sua casa, com a internet, com a televisão, ajuda, facilita, mas, por outro lado, nós vemos em tempos de gente que não quer mais sequer sair de casa para vir à igreja, que não se move para nada, quer ficar em casa sentado no sofá, deitado numa cama. O cara era paralítico, ele tinha todas as razões do mundo para dizer, eu vou ficar em casa. Olha o sofrimento que eu estou, olha o estado que eu me encontro, não tenho condições, eu não conseguia andar. Se ele não conseguia andar, ou ele se arrastava, ou ele tinha que ser carregado por alguém. Vocês sabem que a minha esposa, não sei se vocês sabem, ela está jogando vôlei sentada. É uma modalidade nova para deficiente. E aí, esses dias atrás, quando ela foi, eu estive lá em Barueri, e tem um rapaz lá, um moço, é jovem, deve ter seus 20 e poucos anos, ele não tem as pernas, ele não tem, e os braços dele não são totalmente desenvolvidos, são menores.
Em uma das mãos ele só tem 3 dedos. Então não tem membros inferiores. Mas pensa na habilidade daquele rapaz para jogar. Ele se locomove com muito mais facilidade que os outros. Nem a minha esposa, ela tem uma perna. No vôlei sentado, você tem que ter muita força no braço para se arrastar para lá e para cá para pegar a bola. A maioria tem uma perna só, enfim. Aí ele não tem as pernas, ele tem uma mobilidade muito rápida na quadra. Só que sabe o que me chamou a atenção? Quando acaba o jogo, quem tem sua prótese, coloca sua prótese, vai andando, alguns pegam sua muleta e vai de muleta, e ele, porque não tem os membros inferiores, sabe como é que ele anda? De skate. Ele tem um skate, ele sobe em cima do skate dele e vai, ó. E vai, e é numa rapidez. Esse aqui nem skate tinha. Esse daqui dependia de alguém para lhe carregar. Ele tinha uma cama, ele tinha uma maca, então ele dependia de alguém para levar. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é que ele estava ali, ele estava no lugar certo, querido, e é na casa de misericórdia que o Senhor vai agir na tua vida. É na casa de misericórdia que a misericórdia vai chegar na tua casa, na tua vida, na tua família. Então você tem que estar no lugar certo. Não deixe seduzir pelo mundo. Vemos em dias, se você procurar na internet, desigrejado, tá os milhões, tá os multidões. Gente dizendo não precisa mais da igreja. Gente dizendo que não precisa mais de um templo para congregar, para se reunir. Ora, se a própria palavra diz que é bom e que é suave, que os irmãos vivam em união. Se a própria palavra diz, né, citei o Salmo 133, Hebreus 10, 26, nós não devemos abandonar a congregação, como é costume de alguns. A própria definição da palavra igreja vem do grego, que é eclésia. E eclésia quer dizer reunião de pessoas, ajuntamento. Então nós reunidos somos igreja, nós reunidos somos a eclésia, nós somos a igreja do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então eu não posso me excluir da igreja. Um membro sem o corpo, ele morre. Citei o caso da amputação, né? Minha esposa tem a perna morreu, o corpo não. Fechou lá, a parte onde amputou, cicatrizou. O membro foi amputado, mas o corpo continua. A igreja é o corpo. Nós somos membros, nós não podemos nos amputar. Quem está entendendo, diga amém. Diga para a pessoa que está do teu lado, continua no lugar certo. Continua no lugar certo, que é no lugar certo que o rei vai passar e a vitória vai chegar. Então, além dele estar no lugar certo, outra coisa que chama atenção, diz o versículo 5, que havia 38 anos. Muito tempo. Ele soube aguardar o tempo de Deus. Ele soube aguardar. 38 anos, minha gente, é uma vida, sim ou não? Não é 38 dias, não é 38 meses, são 38 anos. O homem não tinha 38 anos, a idade dele era maior, ele tinha mais. Mas ele estava naquele estado de sofrimento há 38 anos. Eu não sei se alguém aqui já quebrou uma perna, precisou engessar, alguma coisa do tipo. Você depender de alguém para algo é terrível. Você depender de alguém, por exemplo, para ir ao banheiro, você não consegue ir. Você depender de alguém para lhe dar um banho, você não consegue tomar. É terrível. Você depender de outras pessoas para as necessidades básicas. É terrível. Eu vi um caso hoje que me chamou muita atenção. Um garotinho de 11 anos de idade, aqui no interior, que o pai e a mãe batiam. Mas não batia pouco, não, batia muito. O menino, se abrisse a geladeira para pegar qualquer coisa, já era motivo do pai bater. Mas ele não batia dentro de casa para a família ouvir. Ele levava para um lugar distante, para um lugar isolado, e lá batia no menino, as costas do menino toda cortada. Ele dava lapada nos braços do menino com facão. Ele derramava água de bateria na cabeça do menino. Um monte de buraco na cabeça. Olha que maldade. Uma criança de 11 anos de idade, que depende do pai e da mãe para cuidar, e é maltratado. Olha só. Então, quando se depende de alguém para alguma coisa, não é nada bom. É verdade ou não é? Todo mundo quer ter a sua própria autonomia de fazer as coisas básicas. Esse aqui não conseguia. Então, ele estava no lugar certo, mas mesmo sofrendo, e sofrendo há muitos anos, ele sabia que o dia dele ia chegar. Diga para a pessoa que está do lado dele, não perdeu a esperança.
Diga para essa pessoa que está até lá, você também não pode perder a esperança. Talvez você esteja enfrentando luta um dia, uma semana, um mês, eu não sei há quanto tempo, mas acredite, o dia da tua vitória vai chegar, porque o rei vai passar, o milagre vai acontecer, essa situação vai mudar, e essa luta de hoje, esse problema de hoje, é seu testemunho que você vai contar para glorificar o nome dele. Quem está entendendo, diga amém. Então ele estava no lugar certo e ele não foi vencido pelo tempo da demora, ele aguardou o tempo de Deus. Eclesiastes 3 está escrito que tudo tem um tempo determinado, mas o nosso problema é que nós queremos que tudo aconteça na hora, imediatamente. A gente não quer a benção hoje, quer para ontem, já era para ter acontecido. Deixa marcadinho aqui que já voltamos. Vá comigo no Salmo 40. É fato que ninguém gosta de esperar. É fato que ninguém gosta de aguardar nada. Vivemos na geração da agilidade, da tecnologia. Vivemos na geração que tudo se alcança com um clique no celular. É tudo rápido, fácil. E muita gente quer importar isso para a vida espiritual. Só que não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus trabalha. Encontrou o Salmo 40. O versículo 1 está dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Oh, querido, espere com a paciência, porque ele vai pôr um cântico novo na tua boca. Se você esperar, você vai alcançar, você vai conquistar, a vitória vai chegar e você vai louvar e vai adorar, glorificando o nome dele. Não deixa o tempo da espera te vencer. Não deixa o tempo da espera corroer o teu coração. Sabe por que é necessário esperar? Vai comigo em Isaías 64. Olha o que está escrito aqui, ó. Deus usa o profeta para deixar claro. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Abra aí comigo. Versículo também de número 4. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade, encontrou? Está no Salmos, vai para a direita, tá? Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 64, versículo de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Se você esperar, você vai ver o favor de Deus na tua vida. Se você esperar, você vai compreender que Deus não se atrasa em nada, pelo contrário, Ele capricha na vitória, Ele capricha na bênção, Ele capricha no milagre. E nós encontramos vários exemplos disso na Bíblia, não só a desse paralítico. Nós encontramos um Abraão que Deus prometeu a ele descendência, o Isaac veio nascer 25 anos depois. Nós encontramos o Isaac que orou e clamou para os filhos nascer, para a mulher conceber, demorou 20 anos. Nós encontramos um Jacó que fez um voto com Deus e depois de 21 anos cumpriu. Nós encontramos muitos na Bíblia que lutaram, mas não desistiram. Nós encontramos Deus revelando a José um sonho que veio se cumprir 13 anos depois, mas todos os que esperaram no Senhor viram a promessa se cumprir. Ô pastor, quer dizer que eu vou ter que esperar uma década, 20 anos, 30 anos? Meu irmão, não sei quanto tempo você vai esperar. Eu sei de uma coisa: se você esperar com confiança nele, ele vai trabalhar em teu favor, ele vai abençoar, ele vai mudar essa história, ele tem poder para trazer a cura, a libertação, a provisão, o milagre que você precisa. Ele trabalha para aquele que nele espera. Agora a questão é: como se manter firme durante o tempo da espera? Como não desistir? Como não recuar? Como não retroceder? Vá comigo na carta aos Romanos, capítulo 4. Tem um exemplo aqui, ó. Carta aos Romanos, capítulo 4. Porque muita gente é vencido pelo tempo da espera e desiste, desanima e deixa de alcançar a bênção, a vitória. Deixa de alcançar a promessa do Senhor. Romanos capítulo 4, olha o que nos diz aqui sobre alguém que soube aguardar, não é? Sobre perseverar. Encontrou Romanos 4? Vou ler a partir do 16, que está escrito assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos.
como está escrito, por pai de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, é dando glória a Deus, é se fortalecendo na fé, é estando em esperança, mesmo contra a esperança. Como assim, pastor? Em esperança contra a esperança? No caso de Abraão, humanamente era impossível ele gerar filhos. A idade já era avançada, da esposa também, mas ele acreditou que prometeu é fiel para cumprir. No caso do paralítico, humanamente falando, não tinha remédio, tratamento, cura, fisioterapia, não tinha nada que resolvesse o problema dele. Mas ele acreditava, a despeito da situação humana, ele acreditava que Deus era poderoso para mudar a situação dele. E querida, tire os olhos aqui da terra e comece a olhar para o céu, tire os olhos da impossibilidade e comece a acreditar para o meu Deus é possível, e ele vai realizar. Esse marido vai largar a cachaça, vai largar o vício, esse filho vai largar as drogas, essa libertação vai chegar, essa cura vai chegar, essa provisão vai chegar, esse milagre vai chegar na minha vida. Se você não acreditar, quem vai acreditar? O texto deixa claro, versículo 18, em esperança creu contra a esperança. Ele creu, ele acreditou, ele não duvidou, versículo 20, não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando ele pensava em desanimar, porque tem dia que a gente acorda e está fraco, né? Está forte, não é verdade? Tem dia que você acorda, se o diabo aparecer, eu dou na cara dele. Hoje eu estou fogo puro, cuspindo fogo. Mas tem dia que a gente acorda que está, ai meu Deus do céu, me ajuda. Quero ver ninguém. Você acorda assim alguma vez? Não. Ou todo dia você acorda como super-homem, como uma mulher maravilha, né? Nesses dias de fraqueza, é que a gente tem que abrir a boca e dizer, glória a Deus, o Senhor está comigo, Ele não me deixou só, o Senhor tem promessa na minha vida, Ele vai cumprir, eu não vou desistir, eu não vou recuar, glória a Deus, o Senhor é comigo, declare com fé, o Senhor é comigo, diga eu vou alcançar a promessa, diga o milagre vai acontecer, diga eu vou contar o testemunho, declare com fé, o nome do Senhor vai ser glorificado, declare com fé, a vitória vai chegar. Então ele não desanimou. Vá comigo aqui em Romanos ainda, no capítulo 12, no versículo 12. É algo fundamental da nossa parte. É algo fundamental fazermos. Romanos 12, no versículo 12, está escrito o seguinte, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aquele homem estava lá há 38 anos, e ele tinha esperança, um dia eu vou ser curado, um dia eu vou ser curado. Ah, mas hoje foi o cego que enxergou. Não, mas um dia vai chegar a minha vez. Ah, hoje o coxo andou. Não, mas um dia vai chegar a minha vez. Aí, agora foi o outro que foi curado. Um dia vai chegar a minha vez. A coisa está acontecendo, um dia vai chegar a minha vez. Ele se manteve na esperança. Se mantenha na esperança também, a tua vez vai chegar. Então ele se manteve esperançoso, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Ele teve paciência para aguardar. Ô, pastor, mas 38 anos, você acha que ele não queria ter ficado curado no primeiro? Se coloca no lugar, você quer sofrer 38 anos? Você quer depender dos outros 38 anos? Você quer ser visto com olhos de dó? Você quer ser visto pelos outros com olhos de tadinho, coitado, incapacitado, incapaz? Claro que não, quem quer isso? Ninguém quer. Certamente que no primeiro dia ele já queria que chegasse. Mas, amados, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Na vida desse homem foi 38 anos. Na sua, não sei. Pode ser que seja hoje já o teu milagre. Pode ser que seja já hoje a tua vitória. Pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja daqui uma semana, um mês, um ano. Eu não sei. Eu sei que se você esperar com paciência, vai chegar. Se você mantiver a esperança, você vai alcançar e você vai testemunhar. Para isso acontecer, diz aqui o final do versículo 12, perseverai na
oração. Eu não posso desistir de orar. Eu não posso desistir de buscar. Eu não posso desistir de clamar a Deus. Eu não posso desistir, Senhor, eu estou aqui, eu continuo acreditando. Senhor, eu não perdi a esperança, não. O Senhor vai agir na minha vida. Ainda que a medicina diga que não tem jeito, eu sei que para o Senhor tem jeito. Ainda que aos meus olhos pareça que esse casamento não tem jeito, o Senhor tem poder para agir. Ainda que aos meus olhos pareça que não tem jeito do vício sair da minha casa, o Senhor tem poder para tirar o vício da minha casa, da minha família. Ainda que aos meus olhos não tenha jeito de eu sair dessas dívidas, para o Senhor tem jeito. Aonde o Senhor age, o Senhor abre porta, abre janela, o Senhor vai fazer. Eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou alcançar. Esse homem se manteve assim. Aí, volta lá comigo em João capítulo 5. Chega Jesus. Só que ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia o Messias. Ele não sabia quem era o Senhor. E o Senhor faz uma pergunta para ele. João 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, note um detalhe, amado. Se você ler esse capítulo aqui, nós lemos já no versículo 3 que havia grande multidão. Mas se você continuar a leitura, você vai perceber que dessa grande multidão, Jesus só fez o milagre na vida de um, desse aqui. Ele não poderia ter feito na vida de todos, mas ele vai lá por causa desse. Logo, diga para a pessoa que está ao teu lado, Jesus está te vendo também. Não pense que você está esquecido e abandonado, não. Jesus foi aqui, no tanque de Betesda, por causa desse cidadão, cujo nome sequer é mencionado. Jesus, vindo que ele estava deitado, além de ver, diz ainda que ele sabia, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Então Jesus estava vendo, Jesus estava sabendo. Jesus está vendo e sabe tudo que está acontecendo na tua vida. E Ele está disposto a mudar essa história. Ele está disposto a mudar essa situação. Não pense que você nasceu para sofrer. Não pense que você está abandonado por Deus. Não pense que não tem mais jeito. Saiba que Ele está vendo. Saiba que Ele sabe. E saiba que Ele está disposto a agir, de ir ao teu encontro, de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Acredite nisso. Mas Jesus chega lá e diz para ele: queres ficar são? Ele não conhecia ainda o poder da palavra do Senhor. Ele vai conhecer agora, mas até então ele não conhecia. Porque quando Jesus pergunta, e a pergunta é objetiva: você quer ficar são? Não é? E se ele dissesse sim, Jesus na hora já ia dizer: levanta e anda. Só que a resposta não foi um sim. A pergunta era tão simples, né? Objetiva, precisa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o óbvio precisa ser dito, viu? O óbvio precisa ser dito, que nem todo mundo sabe o que é óbvio. Se Jesus está perguntando, a resposta é simples: sim ou não. Quando nós lemos, por exemplo, Deuteronômio 30, o Senhor diz assim: eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí ele, para dizer o óbvio, ele dá a resposta: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus. Por que Deus já respondeu? Porque ia ter muita gente que não ia conseguir errar. E até hoje consegue errar. Não dizendo, mas com atitudes. A bênção está e acontece, torna realidade, quando ouvimos a voz do Senhor, quando obedecemos, quando praticamos a palavra, quando acreditamos nela, aí a bênção se torna realidade. E Ele não tem uma bênção só para mim e para você, Ele tem um pacote completo de bênção. Ele tem bênção para a tua saúde, para a tua vida sentimental, conjugal, financeira. Ele tem um pacote completo de bênção. Só que esse homem ainda não conhecia, ele não tinha ouvido a voz do Senhor, ele não conhecia o poder da palavra, porque ele responde dizendo, versículo 7, eu não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mesmo descendo outro, ele acreditava: uma hora eu vou primeiro, uma hora eu consigo, uma hora chega, uma hora vai acontecer. E aí Jesus, que é Deus de amor e misericórdia, vai liberar uma palavra. Diga para a pessoa que está do lado: e uma palavra do Senhor muda tudo. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e... Jesus dá um comando. E quando Jesus libera a palavra, o poder de Deus age através da palavra dele, e os pés e as pernas e as juntas daquele homem começam a se mover,
E ele, que talvez não tivesse mais força, já tivesse com os nervos e as pernas atrofiados, vai sendo sarado, vai sendo reestruturado, os ossos fortalecidos, os nervos rejuvenescidos, e aquele homem que era paralítico, dali a pouco está em pé e vai andar, porque a palavra do Senhor é poderosa, e creia, tome posse dessa palavra, você vai levantar e andar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, a vitória vai acontecer, para você glorificar o nome dele. Levanta, toma a tua caminhada. Quando ele ouve a palavra, versículo 9, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Ele levantou. Agora, aquilo que era símbolo de vergonha, que era a cama, não é? Que era a maca, na verdade, a maca onde ele ficava deitado, aquilo que era onde ele se deitava todo dia, paralítico, solitário, abandonado, agora ele está levando no ombro. Agora ele está dizendo, olha aqui, ó, Jesus me curou, eu estou andando, a minha vida foi transformada, agora eu posso ter família, posso ter esposa, filhos, talvez ele já tivesse esposa, família, 38 anos naquela situação, agora ele pode ter uma vida normal, agora ele pode trabalhar, agora ele pode se alegrar, agora ele pode fazer coisas básicas como eu e você, caminhar, andar, agora ele pode se alegrar, e querido, querida, o choro pode durar a noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Talvez você esteja no tempo da angústia, do sofrimento, mas acredite, Jesus já preparou a vitória, você vai levantar e andar, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele levantou, tomou a sua cama e partiu. A palavra do Senhor não volta vazia, ela produz resultado. O problema de muita gente é que até ouve, mas não consegue acreditar, até ouve, mas não se move. Se mova, meu irmão, faça a tua parte. Creia e não duvide, se fortaleça na fé, não desanime. Se a sua vitória chega hoje, glorifique. Se não chegar, continue firme na fé. Não perca a esperança, continue se esforçando, porque um dia ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai se alegrar. O Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca, e você vai dizer, foi porque eu esperei no Senhor, e o Senhor caprichou na minha vitória, o Senhor caprichou na minha bênção. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora é necessário compreender que quando o Senhor age, opera, nós não podemos jogar as bênçãos fora. Jesus cura o homem, aí Jesus vai para o templo, aí depois o homem vai também ao templo. E olha o que diz aqui no versículo 13, leia comigo. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa. Note que Jesus deixa claro aqui que o motivo dele estar naquele sofrimento terrível era o pecado. Diga para a pessoa que está do teu lado, abre teu olho, viu? Não jogue suas bênçãos fora. Amados, perfeito é só Deus, isso é fato. Agora, Ele espera que nós queiramos, desejemos melhorar a cada dia mais, nos aperfeiçoar a cada dia mais. Você lembra que Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força, coração, e o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que demonstrar esse amor através de ações e atitudes. A gente tem que se afastar do pecado. Está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Olha só. Esse paralítico aqui alcançou a misericórdia do Senhor, mas ele avisou o motivo de ter acontecido aquilo e deixou claro para ele não fazer de novo, para não acontecer uma coisa pior. Eu me lembro, né, o Espírito Santo traz à memória, um primo meu, marido de uma prima minha, 3 horas da manhã, aqui em Taboão da Serra. Ele tomava os goró, estava afastado da igreja, 3 horas da manhã pega um carro, um amigo dirigindo, os dois bêbados na BR-116, devia estar em casa. Minha prima, a mulher dele, disse para ele ir para casa. Não, ele foi sair com os amigos, capotou o carro, está na cadeira de rodas. Como é que vai reclamar? A culpa é de Deus? Foi Deus que foi botar cachaça na boca dele? Foi Deus que foi dirigir o carro? Então, a gente tem que ser consciente, tem que entender as coisas. Jesus está deixando ele bem consciente. Você passou 38 anos nesse estado por causa dos teus pecados. Jesus está deixando claro, eu tive misericórdia de você.
eu mudei sua vida. Agora, vá e não peques mais para que te não suceda coisa pior. Quando Jesus diz, esse vá e não peques mais, será que esse homem nunca mais ia pecar na vida? Será que é disso que Jesus está falando? Ele está falando do mesmo jeito que vai falar depois, a mulher pegue em ato de adultério. Não volte para a vida de pecados, não volte para a velha vida. Ô, querido, tem que ser pecado novo, não pode ser pecado velho. Ô, pastor, que misericórdia, não entendi. Vou simplificar. Errar é humano, continuar no erro é? Pois é, por isso que eu falei pecado novo. O ideal é nem pecar. Agora, uma coisa é você fazer porque quer, outra coisa é errar porque não tem conhecimento. Deu para entender a diferença? É errar sem intenção de errar, deu para entender? E é o que Deus vai avaliar no coração. Não jogue suas bênçãos fora. Jesus está deixando claro, você sofreu desse jeito por causa do teu pecado. Não vá fazer de novo, senão vai vir coisa pior dessa vez. Dessa vez, Jesus deixa claro, não é? A coisa vai ser pior. Talvez não seja só paralisia, talvez seja um inferno direto. Então, querido, querida, abra o teu olho, não jogue tuas bênçãos fora, porque o Senhor tem vitória para você nessa vida. Ele vai chegar com providência. Você está no lugar certo, você está na casa de misericórdia. O Rei da Glória está aqui, Ele está passando aqui em nosso meio, e é Ele que vai te dar a vitória e a bênção. E se você colocar no coração, eu não quero só uma bênção e um milagre, eu quero uma vida abençoada, eu quero uma vida sobrenatural, eu quero uma vida abençoada pelo Todo-Poderoso, e você guardar o coração e fizer a tua parte, Ele vai realizar maravilhas na tua vida, Ele vai realizar coisas tremendas, não só nessa vida, mas principalmente na eternidade inteira com Ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Me parece que esse homem entendeu, porque o versículo 15 diz que ele foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ele está anunciando, Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha história. Durante 38 anos eu sofri. Durante 38 anos eu era paralítico. Durante 38 anos eu tinha uma vida miserável. Eu tinha uma vida indigna. Eu tinha uma vida de tristeza, de dor, de angústia. Mas Jesus mudou essa história. E Jesus quer mudar essa história na tua vida também, meu irmão. Eu não sei o que te angustia. Eu não sei qual é a dor, o problema, a dificuldade. Eu sei que Ele tem poder para mudar. Eu sei que Ele tem poder de colocar um cântico novo na tua boca. Ele tem poder de transformar tristeza em alegria. Ele tem poder de operar maravilhas. E nós vamos falar com Ele. E Ele vai realizar. Amém?